Bom dia, tudo bem? O Gumex ficou bom, tá ótimo, né? Bom dia a todos, bom dia a todo o meu Brasil, bom dia a todos vocês. Hoje nós estamos começando mais uma aula de administração pública. Eu comecei a abordar na aula passada o plano diretor de reforma do aparelho de Estado, mais especificamente a reforma do Estado brasileiro. E aí eu adentrei conceitos que foram estabelecidos no plano diretor, conceitos esses, meus amigos, minhas amigas, que vêm sendo explorados aí nos concursos públicos, né? Sempre tomando aqui como referência aquelas grandes bancas, né? Porque hoje tem banca de tudo que é tamanho, né? Tem no Brasil todo, é um negócio impressionante. Você entra nos sites de bancas examinadoras, organizadoras, tem banca em tudo que é município brasileiro se bobear, né? Mas sempre tendo como referência aquelas que são um modelo e que eu já vi questões delas iguais, mas nem a vírgula mudaram, viu? Que a banca menor foi lá e ó, né? E às vezes não é banca tão pequena assim não, banca bem conhecida, né? Então aqui sempre ESAF, FCC, CESP-LB, né? FGV, então tendo essas bancas em mente, Sesgran Rio, mas principalmente ESAF, FCC e CESP-UNB, né? Então, essas bancas que são as mais inovadoras, vão na frente abrindo caminho, principalmente a ESAF, né, que se aventura a colocar na prova coisa que ninguém tem coragem de colocar. Então, é seguindo esse enfoque que eu estou abordando a reforma do Estado. E aí eu falei para você que entraram no plano diretor, vamos dar uma revisada rapidinha, já que você está acordando também, né? Está chegando aí, os neurônios estão começando a funcionar, a sinapse, né? Então, eu falei de primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, né? Primeiro setor, o examinador dificilmente vai perguntar isso para você. Se aparecer na tua prova é porque é a errada. Se aparecer primeiro setor, provavelmente é errada. Porque primeiro setor é o Estado. É o Estado atendendo ao interesse público. Isso é o primeiro setor. O segundo setor é o mercado. É o mercado produzindo bens e serviços para atender interesses privados, interesses particulares, para almejar o lucro. Não é? É a essência do sistema capitalista, é o chamado segundo setor. E dos anos 90 para cá, ficou muito popular na mídia, né, nos cadernos, né, nos livros, nas obras aí técnicas e não técnicas, o chamado terceiro setor. Terceiro setor é aquele que combina a administração privada com o interesse público. Posso dizer também que terceiro setor é aquele que combina a eficiência privada com o interesse público. Posso dizer que terceiro setor é onde eu tenho a pessoa jurídica de direito privado instituída por pessoas privadas para atender interesse público. É no terceiro setor que eu vou encontrar as fundações que atuam na área de filantropia, nas associações civis prestando serviço de assistência social, mas a palavra, né, as três palavras mais famosas quando se fala terceiro setor em concurso são organizações não governamentais. As ONGs, ONGs, cada um fala de um jeito, né? As organizações não governamentais. Elas são o símbolo máximo do discurso do chamado terceiro setor, né? Tem um vizinho que trabalha com isso, que faz um trabalho belíssimo aqui na cidade de São Paulo, numa região, né, muito carente da cidade. Então ele e os amigos instituíram uma organização não governamental para atender a população de rua, né? Então veja, são pessoas do mundo privado, são pessoas particulares que instituíram uma organização não governamental para atender ao interesse público, prestar serviço de assistência social, de educação, né, de higiene, né, assistência social ali na área de higiene para esse pessoal. Então está o terceiro setor. Por que isso, professor? Vamos lembrar? Eu vou lembrar para você que a década de 90 foi a década da reestruturação do Estado. Né? Comentei com você em aula anterior que o mundo vinha num processo de crescimento econômico capitalista muito acelerado desde o final da Segunda Guerra Mundial,
com a instituição do sistema Bretton Woods e do Plano Marshall, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, né, o Plano Marshall, os bancos regionais, o BAD, né, Banco Asiático de Desenvolvimento, o BED, Banco Europeu de Desenvolvimento, né, o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Quer dizer, houve um fluxo de capitais que auxiliou os países capitalistas a se desenvolverem, e eles desenvolveram de forma muito acelerada até o ano de 73, quando estourou o primeiro choque do petróleo. Em 79, eu já comentei com vocês, eu comentei isto em administração pública e administração financeira orçamentária, porque não tem como desvincular uma matéria da outra, elas estão, né, umbilicalmente ligadas. Então, essas crises do petróleo geraram um ônus muito grande para o Estado, um endividamento público gigantesco, muito similar a este endividamento público que você está vendo na Grécia hoje, na Itália, em Portugal e Espanha, que por sinal tem raízes nesse momento da crise do petróleo, onde o Estado resolve gastar seus parcos recursos para manter a economia funcionando, e isso gerou um desequilíbrio nas contas públicas. Então, na década de 90, é o momento onde os países vão colocar ordem nas contas públicas, por livre e espontânea pressão do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, que pressionaram esses países a organizarem as suas contas públicas. Mas a verdade, isso já havia começado em alguns países antes da década de 90. O primeiro país que se preocupou com a reestruturação do seu Estado e da sua economia, na verdade menos do Estado e mais da economia, foi o nosso vizinho, a República do Chile. Já em 1973, quando o general Augusto Pinochet entrou ao poder, ele colocou um ministro que resolveu implantar as ideias que hoje nós chamamos de neoliberais, né? Então o Chile naquele momento implantou um modelo de controle do gasto público, que nós chamamos aqui em administração financeira orçamentária, de princípio do equilíbrio. Lembra do princípio do equilíbrio? O Estado não pode gastar mais do que ele arrecada. E o Chile vem mantendo esse sistema desde o ano de 1973. Já morreu, já saiu Augusto Pinochet, já morreu, que o diabo carregue para o meio do inferno, não é verdade, que é o lugar dele, não é? Já entrou presidente de esquerda, tivemos a senhora Bachelet, temos um presidente de direita, não interessa, pode passar a pantera cor-de-rosa na presidência do Chile, eles não mexem nesta política econômica de maneira alguma. O Chile mantém ela intacta desde o ano 73. E eles atribuem a esta política econômica baseada na estabilidade o seu sucesso. Em 1980, na Inglaterra, é a vez da senhora Margaret Thatcher implementar esse modelo. Só que na Inglaterra, eles tinham um Estado muito grande, parecido com o Estado brasileiro. Então, para poder fazer a implementação da reforma econômica, da reforma estrutural, da economia britânica, para implementar esta estabilidade econômica que é ancorada no princípio do equilíbrio, a senhora Margaret Thatcher teve que privatizar empresas do Estado, empresas estatais. Ela precisou reduzir o tamanho do Estado e ela precisou aumentar o controle daqueles serviços que estavam sendo delegados para o setor privado. E é por isso que foi na Inglaterra que surgiu um modelo que nós hoje temos aqui no Brasil, que são as agências reguladoras. Entidades com a finalidade de regulamentar e fiscalizar serviços que estavam sendo delegados para o setor privado, onde o setor privado prestaria esses serviços e seria fiscalizado pelas reguladoras. Do outro lado do Atlântico, na mesma época, o presidente Ronald Reagan vai iniciar o que ficou conhecido nos anos 80 como a Era Reagan. E durante a Era Reagan ele vai implementar este modelo nos Estados Unidos. Questão de ESAF, que nós já vimos por aqui, não é? O modelo de reforma gerencial brasileira de origem autóctone. Grande besteira. O modelo gerencial brasileiro tem inspiração no Estado gerencial britânico da senhora Margaret Thatcher e no Estado gerencial norte-americano. Foi lá que ele foi inspirado. Só que até o finalzinho da década de 80, início da década de 90, só esses dois países realmente fizeram a sua reforma gerencial associada ao controle do gasto público, à implementação do
do equilíbrio fiscal, da estabilidade econômica. Na década de 90 era a vez do resto do mundo. Era a vez do resto do mundo. Então, na década de 90, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Clube de Paris, a Organização Mundial do Comércio, mas principalmente a FMI, Banco Mundial, que tem uma força enorme, porque eles que controlam caixa, eles que têm o tesouro internacional na mão deles, então eles viraram e disseram para os países: se vocês não fizerem as reformas econômicas necessárias, não cortarem o gasto público, não reduzirem o tamanho do Estado, não abrirem suas economias para que elas se tornem mais competitivas, não sairá $1 de Washington do cofre do FMI para socorrer nenhuma nação que esteja com problemas de pagamento. E também não vai sair nem $1 do cofre do Banco Mundial para que ele possa financiar obras. Então é neste cenário, é neste contexto que você tem que ter o plano diretor de reforma do aparelho de Estado. Tendo esse contexto, né, lembrando disso, principalmente quem venceu esse momento, vai ser muito mais fácil entender tudo o que eu vou falar aqui e guardar para a sua prova. Pergunta, minha querida. Claro que eu posso, Elaine, claro que eu posso. Aí do meu querido Rio de Janeiro. Primeiro setor é o Estado. O Estado atendendo ao interesse público. Primeiro setor é o Estado atendendo ao interesse público. E o segundo setor é o mercado capitalista. É o mercado buscando satisfazer o interesse privado. Por exemplo, Marco Antônio resolveu montar uma concessionária. Para quê? Para ficar rico e passear em Paris toda hora, entendeu? Meus funcionários não, eles têm que ganhar salário e comissão, e acabou. Entendeu? Vai andar de ônibus, né? Ou de carro usado. Eu vou andar de BMW, entendeu? Porque eu sou dono. Então, no mercado, que é o segundo setor, é o interesse privado, é a essência do capitalismo. O Estado é o primeiro setor, é o interesse público. O Estado sempre tem que ter o interesse público diante de qualquer ato que ele for realizar. Tudo bem? Então tá aí, né? Agora, veja, então é nesse contexto que vai surgir o termo terceiro setor. Então, né, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial dão um ultimato, é isso, um ultimato. Vocês vão fazer reforma agora, não vão esperar. Principalmente com os países latino-americanos, países africanos, países asiáticos, vocês vão fazer a reforma agora, senão nós não vamos emprestar nada. E aí os dirigentes colocaram a seguinte questão, que eu comentei na aula passada: tudo bem, eu vou diminuir o tamanho do Estado, eu vou privatizar empresas, né, estatais, eu vou reduzir a quantidade de serviços, só que isso vai aumentar desemprego, vai aumentar a comoção social, né, vai aumentar a miséria. Por exemplo, o Brasil na década de 90 viu a sua classe média encolher muito. A classe chamada classe B, né, ela caiu na época, se não me engano, o Gilberto Dupas dizia isso, de 30 milhões para 20 milhões. Então o pessoal fala assim, nova classe média. Uma parte é a nova classe média, a outra parte é a que faliu e voltou. Né? Tá voltando, né? Foi para a classe C, não é isso? E está voltando para a classe B, né? Essa é a realidade. Então, houve uma piora em todos os setores da população, todos os setores. Ficou, a que era A mais virou A menos, né? A que era A que estava na fronteira caiu para B, quem era da B foi para C, quem foi da C para D, quem foi da D para E, esse não volta, coitado, se perdeu de vez, né? Entendeu? Então, houve uma piora em todo mundo. Então, o que eu vou falar? Eu como dirigente, eu como presidente da República, eu como primeiro-ministro de uma república parlamentarista, o que eu vou dizer para a população, né, diante desta situação? E aí o Banco Mundial e o Fundo Monetário falaram, olha, vocês vão dizer que existe o terceiro setor, onde milhares e milhares de moços e moças, né, que vão receber ajuda de alguma empresa ou doações, vão criar organizações não governamentais para substituir o Estado na prestação de serviços públicos. Então essa era a fórmula. Só que o senhor Bresser, o senhor Luiz Carlos Bresser, muito lúcido, muito sábio, ele diz isto no plano diretor: não acredito que as organizações não governamentais neste país são capazes de substituir o Estado.
Por quê? Porque a população brasileira é imensa. É a quinta maior população do planeta, desde que eu me lembro por gente. É imensa. E as suas necessidades são imensas. Então não é uma organização não governamental aqui, outra ali, que vai resolver o problema da população. Elas são paliativas. Quem viveu a década de 90, lembra intensamente que a mídia começou a falar sobre WWF, visão mundial, quer unindo forças até o final da pobreza. A senhora Ruth Cardoso, a nossa primeira dama, criou Sociedade Solidária, uma ONG, não é? Foi instituída a ABONG, a Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais, né? Começa a se falar de ONG toda hora na mídia, né? O economista canadense Edward Chudovsky falava isso, ele falava, é uma grande aliança entre Estado e terceiro setor, o Estado fazendo a reforma estrutural, reduzindo os serviços, e o terceiro setor tentando ocupar o lugar do Estado, e muitas vezes servindo até de máquina de propaganda do Estado. Né? Tem um cientista político de esquerda, né, dos anos 90, muito famoso, chamado James Petras. James Petras, então, esse era mais radical, ele falava ONG, né, ele sentava lendo a ONG. Eu não concordo com tudo que ele fala, mas boa parte do que ele fala tem uma certa razão. Ele falava assim, ONG não passa de testa de ferro das grandes organizações multinacionais que dá um dinheirinho para jovens ambiciosos que não querem trabalhar ou não acham lugar para trabalhar no mundo corporativo e dá uma esmola para as populações pobres na forma de serviços. Olha como o James Petras, não sou eu, quem fala é o James Petras, colocava sobre as ONGs. Ele fala assim, não passam de testa de ferro das grandes corporações, e aí ele elencava o nome das ONGs e colocava o financiamento, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, né, grandes e bilionárias fundações no mundo inteiro, e que os jovens, né, mais inteligentes, mais ambiciosos, vão trabalhar como gestores de ONGs e passear pelo mundo nas reuniões, né, do movimento antiglobalização. Ele sacava o sarrafo em cima das ONGs. Né? Não, acho que nós temos ONGs que fazem trabalho sério, muito sério. Aqui em São Paulo eu vejo várias ONGs que fazem trabalho sério, e tem ONGs que a gente sabe, a gente não, o Ministério Público fala que serve para lavar dinheiro. Não é? Quantas vezes você não ouve isso na mídia? Tem ONGs seríssimas, tem instituições seríssimas, né? Instituições seríssimas. Outra coisa, o que é ONG do ponto de vista jurídico no Brasil? Nada. Eu não encontrei uma lei, uma linha no Código Civil utilizando o nome ONG. Aí eu fui no site da Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais, a ABONG, está lá, lindo o site, muito bem organizado o site, está lá. Aí ele escreve lá, né, no Brasil são, né, milhares de ONGs, aí ele coloca, são 338 mil ONGs, fundações, associações civis. Então, peraí. O que existe no ordenamento jurídico nosso, na Lei 10.406, é a fundação ou a associação civil. Então, na realidade, o que eu entendo humildemente pelo termo ONG é uma qualificação que foi instituída no mundo privado. Não é uma qualificação da administração pública. É uma qualificação privada, como o ISO 9000 é uma qualificação. Vou dizer de outra forma mais simples, é um selo de qualidade. Então a minha empresa, ela é ISO 9000, então ela tem um selo de qualidade ISO 9000, qualidade total. E isso é uma qualificação, está qualificando, dizendo que a minha empresa opera nos padrões e requisitos de qualidade total. Na administração pública existem também selos de qualidade. Eu vou te falar 2 selos de qualidade muito famosos na administração pública. Você não vai anotar, você só vai ouvir. Tem um selo de qualidade que chama-se utilidade pública. Você estuda isso em direito previdenciário. Para que uma fundação ou associação civil que presta serviços de assistência social, serviço de filantropia, tem a isenção na sua obrigação de recolher as contribuições sociais patronais, ela tem que ter pelo menos 2 selos de utilidade pública. Tem que ser um selo de utilidade pública federal. Então é uma qualificação, utilidade pública federal. E ela tem que ter mais um selo, pode ser de utilidade pública estadual ou municipal. Então, esses são 2 requisitos, tem outros requisitos que ela tem que cumprir, né, para que ela possa ter isenção nas contribuições patronais.
Quem vai trabalhar como funcionário de uma entidade dessa, ele já tem que estar preparado para saber que vão descontar mais do salário dele. Por quê? Porque como a entidade tem isenção, tem que compensar de algum lugar. Né? Então, é um selo de qualidade. Tem outro selo de qualidade da administração pública, quer ver? Você já ouviu falar dele, eu vou comentar dele em outro momento. Esse eu vou ter que comentar sobre ele, porque ele cai na sua prova. Eu vou comentar com alegria no coração. Chama-se agência executiva. A agência executiva é um selo de qualidade. É uma qualificação. Uma agência executiva pode ser uma fundação da administração pública. Pode ser uma autarquia que recebeu aquela qualificação de agência executiva, isso já cai em prova. E segundo o professor Alexandre Maza, é um brilhante livro, Direito Administrativo para Concursos, ele comenta que pode ser inclusive um órgão, e ele dá um exemplo, a Agência Brasileira de Inteligência. Então a Agência Brasileira de Inteligência, ela é uma agência executiva, mas qual é a sua estrutura? É um órgão. É uma quase pessoa jurídica, né? Ela não tem personalidade jurídica, porque eu já comentei, você viu em direito administrativo, na verdade, que os órgãos não têm personalidade jurídica, mas ela tem uma qualificação, agência executiva. Então nós vamos ver também outras duas qualificações que foram instituídas na administração pública, você não vai anotar agora, porque na hora certa, ainda na aula de hoje, eu vou falar sobre essas duas, porque elas caem abundantemente na prova. Uma qualificação é de organização social. E a outra qualificação é de organização da sociedade civil de interesse público. Mas quem instituiu isso? Lei Federal. Ou CIP-OS, Lei Federal. Agora, ONG, até onde eu saiba, não existe nenhuma lei federal tratando o tema. Então, é uma qualificação do setor privado. E aí, retomando o pensamento do Bresser, o que o Bresser vai propor? Ele fala, bom, as ONGs é uma crítica que ele está fazendo ao Banco Mundial, ao FMI. As ONGs jamais serão capazes de substituir o Estado brasileiro para atender às imensas necessidades da sua população. Então, o que ele vai propor? Uma aliança entre Estado e terceiro setor. Então, nós vamos ver que um dos fundamentos que sustentam o plano diretor é esta aliança entre Estado e terceiro setor. O Estado entra com os recursos financeiros, o Estado entra com a fiscalização, o Estado entra com a regulamentação, né, a padronização dos serviços, e o terceiro setor entra com a sua eficiência administrativa privada, as suas contratações em regime privado. E eu vou te dar dois nomes associados a isto, a esta aliança, mas que você também não vai anotar, porque não é a hora. Na hora certa, né? Tudo tem a sua hora. Para a hora que você vir, você fala, nossa, é isso, acabou. Não esqueço mais. Né? Que eu acabei de mencionar, organização social e a organização da sociedade civil de interesse público. São entidades do setor privado. Para trabalhar lá, não há concurso público. Mas recebem recursos públicos. Prestam serviços públicos. Né? Ou se tiver termo de parceria. Presta serviços públicos e são fiscalizados pela administração pública. Né? Então, isto nasceu dessa aliança. Agora, para que esta aliança venha a ser constituída, o Bresser foi obrigado a definir os serviços, dar uma nova definição para os serviços públicos. Então, ele vai utilizar três termos que você vai guardar para a tua prova, eu ditei na aula passada. Serviço público exclusivo. Serviço público exclusivo é aquele que somente o Estado deve prestar, né? Para evitar que haja um conflito entre interesse público e interesse privado, por exemplo, poder de polícia administrativa, atividade legislativa, atividade judiciária. Então é o Estado que tem que prestar esse serviço. Né? Defesa nacional, polícia judiciária, o Estado não delega, porque é um serviço exclusivo. É indelegável, o Estado não delega. Tem os serviços não exclusivos. Serviços não exclusivos são aqueles que tanto o setor público como o setor privado podem prestar de forma a atender ao interesse público.
Serviços não exclusivos são aqueles, né, ditei na aula passada, isto está no seu caderno, né, se não está, pega com o colega, tira xerox, tudo direitinho, né. Serviços tem também nos slides da aula passada, não dessa aula, da aula passada, estão lá à sua disposição, na sua área do aluno. Né? Então, serviços não exclusivos são aqueles que tanto o poder público como o setor privado podem prestar e atender o interesse público. E são serviços na área, eu vou insistir isso até que você guarde isso, na área de saúde, assistência social, educação, cultura, pesquisa e meio ambiente. Eu sempre dou 6 exemplos. No caso da UCIP tem até mais. Mas eu sempre dou 6 exemplos porque não tem erro. Né? Se aparecer um deles em prova, e raramente aparece. Né? Onde é mais forte isso hoje? Na saúde. É muito forte. Né? Quando aqui, né, o nosso candidato aqui, José Serra, falava da organização social Luci Montoro, ele estava falando disso. Ele estava falando de terceiro setor. Ele estava falando de uma entidade que nasceu dessa aliança e que presta um serviço não exclusivo na área de saúde. Então falou serviço não exclusivo, tanto o setor público como o setor privado podem prestar de forma a atender ao interesse público. Tudo bem? E aí tem aquele serviço que ele vai chamar de produção para o mercado. Produção de bens para o mercado, produção de serviços para o mercado. Eu vou utilizar um outro termo que está lá na Constituição, lá entre os artigos 170 e 173. Exploração de atividade econômica. Exploração de atividade econômica. Então, quando o Estado ele produz e comercializa derivados de petróleo, quando o Estado comercializa serviços bancários, por meio do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, quando o Estado comercializa serviço de resseguros, por meio do IRB Resseguros do Brasil, toda vez que o Estado está comercializando serviços de postagem, SEDEX, né? Então produção de bens para o mercado. Veja, um aluno perguntou, mas professor, eu gostaria de ter uma diferenciação melhor entre os serviços não exclusivos e produção de bens para o mercado, porque eu faço confusão. Eu falo, não tem confusão. Eu vou te falar, no serviço não exclusivo, a entidade que está prestando este serviço não pode cobrar nada. Ela não pode ter lucratividade. Aí não existe a figura do lucro. Na produção de bens para o mercado, a figura do lucro. Banco do Brasil teve um lucro imenso ano passado. Né? Coisa de casa de bilhões de reais. Teve uma lucratividade. Caixa Econômica também. Vocês não vão ter, porque reduziram a taxa de juros, vão sentir isso na pele. Né? Vão sentir nas contas no final do ano. Né? Petrobras, vários anos, teve recordes de lucratividade por conta da produção e exploração de petróleo. Com a alta do petróleo, foi lá para cima. Né? Então, quando eu pensar lucro, produção de bens para o mercado, penso no termo exploração de atividade econômica. E quando eu pensar que não há cobrança, eu penso em serviços não exclusivos. E sempre penso nos 6 exemplos, que é o mais fácil de você lembrar. Saúde, pensou em saúde, já associa assistência social. Pensa em educação, lembra, cultura e educação andam juntos, pesquisa e meio ambiente, né, educação ambiental. Então você associa mais fácil isso aí. Né? Tudo bem? Alguma pergunta? Bom, aí eu falei de 2 termos na aula passada que vão cair na tua prova. Tem caído com grande frequência. ESAF, então, uma beleza, né? FCC, várias vezes já caiu. CESP-NB, governabilidade e governança. Governabilidade e governança. Governabilidade é o aspecto político. Governança é aspecto administrativo. Governabilidade é a legitimidade política que o Estado tem para governar. Quando eu falo político, é apoio político. Eu te apoio. Eu apoio determinado cidadão. Tem algum contrato? Não. Eu apoio ele. É oralmente, eu apoio por meio dos meus atos, não é isso? Agora, a hora que eu tirar o apoio, acabou. Ele vai falar, pô, Marco, mas você não me apoia mais? Não. Isso é uma relação política. É só aqui, ó. Não é? Não, você vê isso, né? Qual que é a origem? Qual é a origem da lei? Está na Constituição. Mas qual é a origem do poder que está na Constituição? O povo.
né? Tem algum contrato, além da Constituição, escrito entre todo cidadão assinou em algum lugar, olha, eu sou obrigado a cumprir a Constituição? Não. É impositivo, porque foi a vontade da maioria. Mas se a maioria acordar amanhã de manhã e falar a Constituição não vale mais, pegar a Constituição brasileira e queimar em praça pública, o que aconteceu com a Constituição? Perdeu totalmente a sua eficácia jurídica. E toda a ordem jurídica vai desabar. Perdeu-se a governabilidade. Então, governabilidade é o apoio que se recebe dos cidadãos, da população, para o Estado cumprir a sua missão. Qual é a missão do Estado? Formular, implementar, fiscalizar políticas públicas que atendam às necessidades do interesse público, da coletividade. Isto é governabilidade. Né? É o que o Al-Bashar perdeu na Síria, por isso que está lá morrendo um monte de gente. Agora, a governança, termo do mundo corporativo norte-americano. Termo do mundo corporativo das SAs americanas, que foi parar no orçamento americano, depois foi parar no orçamento, na legislação orçamentária da União Europeia, e finalmente veio parar aqui no Brasil. Governança tem a ver com administração. Aí não tem relação política, é uma relação administrativa. Ó, a lei é essa, faça. Você não vai fazer? Processo administrativo disciplinar. Faça. Ah, mas eu acho que você não acha nada. Você faz. O órgão foi criado para executar esse serviço. Não é um órgão ter que achar nada, tem que executar. Pode discutir aspectos técnicos da execução. Olha, temos dificuldades de recursos, falta gente, né? Mas o órgão foi criado para executar, não acha nada, é aspecto administrativo. Então, o que é a governança? Governança é o quê? É a capacidade da administração pública, dos seus agentes, dos seus órgãos e entidades, de implementar, fiscalizar políticas públicas. Isso é governança. É o aspecto administrativo. E aí eu concluí a aula, né, terminei a aula, eu acho que vocês estavam pensando no almoço, nessa hora, né, por isso que eu estou retomando esse tema. Nessa hora, acho que, né, o professor está explicando e você está vendo aquela feijoada passar na frente, não é assim? Não é? Lá e depois você vai estudar, mas... né? Aí você lembra uma palavra de 3 feijões, não é isso? Né? No meio, né? Nem o feijão lembra, né? Mas enfim, o Bresser vai dizer categoricamente no plano diretor de reforma do Estado que a reforma dele tinha 2 objetivos. Quais os 2 objetivos? Primeiro objetivo do Estado, reduzir o tamanho do Estado para implementar o ajuste fiscal. Reduzindo o tamanho do Estado, reduz-se as despesas, e aí o Estado passa a gastar menos do que ele arrecada. Isso ficou conhecido popularmente como Plano Real. Em administração financeira, isso é o ajuste fiscal, é a implementação do princípio de equilíbrio. E segundo, né, o objetivo dessa reforma do Estado era implementar a governança, a capacidade do Estado de responder à sociedade com políticas públicas que resolvam os problemas sociais. São esses os 2 pilares da reforma administrativa. São esses os 2 pilares que serviram para suportar, para justificar a reforma administrativa. Agora nós vamos ver novos termos. Algumas dúvidas até aqui? Tá tranquilo, né? Explicação bonita dessa, na verdade, é fácil, não é? Né? Bom, mas enfim, a humildade ficou lá no carro, né? Bom, mas enfim, né? Vamos adiante, né? Brincadeira. Nós vamos ver agora novos conceitos que vieram no plano diretor, que vocês, quem já andou prestando concurso, já andou vendo, e que é o núcleo, um dos pontos mais importantes e cobrados em concurso público. Né? Então nós vamos ver o que é transparência, prestação de contas, cliente e cidadão, eficiência, o princípio da eficiência que hoje está no artigo 37, o princípio da efetividade e a publicização. Que eu sempre rezo para cair na prova dos meus alunos, porque quando cai publicização eles acertam e os concorrentes erram. Na maioria das vezes é isso aí, né? Porque ainda tem dificuldade de manejar um conceito que não é difícil, mas... né? Vamos ter uma explicação enorme em cima dele aqui. Então, por favor, você pula aí 2 linhas, de onde você parou a aula passada, e coloque aí novos conceitos. Eu faço questão que todos vocês tenham no caderno, novos conceitos.
novos conceitos aplicados à administração pública. Novos conceitos aplicados à administração pública. São todos fáceis e aparecem com uma abundância imensa. Pula uma linha, por favor. Primeiro, cliente cidadão, ou cidadão usuário. Cliente cidadão ou cidadão usuário. Eu detesto cidadão usuário, parece que é usuário de crack. Cliente cidadão ou cidadão usuário, né? Pode aparecer invertido, usuário-cliente, usuário-cidadão, cidadão-cliente, cliente-cidadão. Não faz diferença. Apareceu invertido, está certo também. O pessoal faz uma troca aí que é uma maravilha, né? Puxa uma seta e coloque aí. É a combinação do conceito de cidadania, abra parênteses para que você lembre o conceito de cidadania, já apareceu em prova ESAF, no sentido clássico da palavra, nem no sentido tão moderno, né? Abra parênteses, coloque aí. É aquele que porta direitos e obrigações, instituídas em lei. Feche parênteses, né? Feche em parênteses. Conceito clássico de cidadania é isso. Cidadão é aquele que é portador de direitos e deveres estabelecidos em leis. Os romanos conheciam muito bem, os gregos, né? Fechou parênteses. Com o conceito de cliente, da qualidade total. O conceito de cliente da qualidade total. Quem viu minha aula de teoria geral da administração vai entender rapidamente isso. Quem não viu, verá um curso de administração geral com o próximo professor, ele vai explicar isso, né? É o conceito de cliente da qualidade total. Abra parênteses, por favor, e coloque aí. É aquele que determina o que é um produto ou serviço de qualidade. É aquele que determina o que é um produto ou serviço de qualidade. Feche parênteses, por favor. Né? Este conceito caiu na prova de auditor da Receita 2001. Este conceito voltou agora tranquilamente na prova de 2012, desceu, na última prova. Quem viu isso em sala de aula foi lá e fez o xizinho, ficou feliz e foi para casa dormir tranquilo. Pelo menos essa estava garantida, né? Porque eu sempre falo isso em teoria geral da administração, eu vou falar em administração pública. É a dica para quando você não sabe o que responder. Né? Sabe, você pegou a questão, não está entendendo nada da questão, né? Mas ele quer a correta e uma alternativa tem cliente. Assinala essa e toca para frente. Assinala essa e toca para frente. Por que, professor, essa, né? Olha, veja bem, né? O Joseph Juran dizia isso, né? O romeno naturalizado norte-americano, que introduziu o conceito no Japão e se espalhou pelo mundo a partir do Japão. Cliente é aquele quem define o que é um produto ou serviço de qualidade. O objetivo da nossa organização, dizia o Joseph Juran, é, né, obedecer à lei, respeitar os valores éticos da sociedade, né? Obedecer às normas do setor ou das associações da qual faz parte, né? Ter só parceiros que têm esses valores e, em primeiríssimo lugar, atender às necessidades implícitas e explícitas do cliente. O senhor Luiz Carlos Bresser é um homem da qualidade total. Gente que foi trabalhar na equipe dele no MARE, Ministério da Administração e Reforma do Estado, era da qualidade total. Então o que eles fizeram? Pegaram o conceito de cidadania e fundiram com o conceito de cliente da qualidade total. Portanto, cliente cidadão é aquele
que tem direitos a serviços públicos de qualidade. E nós vamos ver que o plano diretor é estruturado exatamente dessa forma, inclusive perguntando para ele, né? Aqui em São Paulo, né, andaram distribuindo para os cidadãos aí nos postos de saúde formulários para que eles comentassem sobre os serviços. Isso é uma mentalidade cliente-cidadão. Eu quero saber o que você acha do serviço para nós podermos aprimorar este serviço. Tá certo? Né? As ouvidorias têm esse papel. Né? Ah, mas eu liguei para a ouvidoria, não resolveu meu problema, mas a visão da ouvidoria é mais ampla. Né? Logicamente que o ideal é que ela atenda o seu problema, mas ela ouve toda hora a mesma reclamação. Isso vai parar na mão da administração. Opa, peraí, se toda hora nós temos essa reclamação é porque neste setor de atendimento tem um problema. Então vamos resolver isto, para que nós não tenhamos mais esse tipo de reclamação. Essa é a ideia de ouvidoria, uma das ideias que está na base de ouvidoria, não é apenas para, né, que o cidadão possa ter as suas demandas solucionadas, né? Mas é também para que a administração define aquela problemática da ouvidoria, tá certo? Então está aí o conceito de cliente-cidadão. Pula uma linha, por favor, coloque aí. Princípio da eficiência, é o 2. Princípio da eficiência. Puxa uma seta, por favor, e anote na frente. Eu vou te dar a definição que está no plano diretor. Eficiência é um bom serviço público, a um baixo custo para o cliente e cidadão. Eficiência é um bom serviço público a um baixo custo para o cliente cidadão. Ponto. Repare uma coisa, né? Que até 1998, no artigo 37 da Constituição, que vocês cantam, né, só tínhamos 4 princípios constitucionais da administração pública. Estava lá, administração pública direta e indireta, dos 3 poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios, rege-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Pegue constituições mais antigas, você vai ver que só tem 4, não tinha eficiência. A eficiência foi introduzida no artigo 37, não precisa anotar agora, depois eu dito para você. Foi introduzida no artigo 37 pela emenda constitucional 1998, que é a emenda da reforma gerencial do Estado brasileiro. Você estudou isso, direito constitucional, né? A Constituição brasileira é uma Constituição dogmática. Como dizem alguns, né, juristas, o legislador legislou olhando pelo espelho retrovisor da história, ao invés de olhar para frente. Não é à toa que tem mais de 60 emendas. Está indo aí, emenda atrás de emenda. Né? Segundo que ela já nasceu velha, tadinha. A Constituição é linda, mas ela nasceu velha, porque ela foi editada em 88. E em 91 acabou a Guerra Fria. E o mundo mudou radicalmente. Pergunte para o seu avô, para seus pais. Né? Se você lembra, oi lá, colega, né? Você é da minha época. Não é? Então, mudou radicalmente. O mundo mudou completamente. Então não havia princípio da eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Ora, legalidade, impessoalidade e moralidade, nós vimos lá na primeira aula que são princípios que vieram do Estado burocrático e que estão conosco até hoje. E o princípio da publicidade é típico de um Estado democrático e que foi introduzido aí. Não sei se tinha nas outras, imagino que tinha nas outras cartas magnas também. Né? Mas nessa, com certeza o legislador colocou, lógico. Os nossos legisladores, quem que eram nossos legisladores? Jair Meneghelli, da Constituição de 88, presidente Lula foi legislador na Constituição de 88, presidente Fernando Henrique, José Serra. Ora, falei 2 nomes de sindicalistas, viviam apanhando da polícia. Não é isso? E falei nomes de exilados, Serra e Fernando Henrique. Então, quer dizer, basicamente, a maior composição
era formada de exilados ou de pessoal que apanhava da polícia, na Constituinte de 88. Em outras palavras, né, eles se preocuparam muito, né, com o aspecto fundamental da nossa Constituição, que é a grande virtude dela, que são os direitos e garantias de todo cidadão. Mas esqueceram que a finalidade do Estado é prestar serviço. Se preocuparam muito com as liberdades, liberdade de pensamento, de expressão, locomoção, né? Preocuparam-se muito com a proteção às suas liberdades, aos direitos, né? Os remédios heróicos, mas esqueceram que para muitos cidadãos esse papo de democracia, troca uma ideia com o porteiro do teu prédio. Às vezes ele está fazendo direito, você quebra a cara, cuidado, hein? Não é? Mas às vezes ele, né? Já foi pesquisa feita, acreditem, né? Fizeram uma pesquisa depois de 20 anos da Segunda Guerra Mundial para a juventude francesa, que estava estudando. O sistema francês é um sistema bastante respeitável de educação naquele período. Quem foi Adolfo Hitler? Lamento, monsieur, nunca ouvi falar. Você acredita? Eu li isso do Erich Fromm, né? Que é um filósofo aí dos anos 60, né? Eu também fiquei espantado. Quem foi Adolf Hitler? Fizeram essa pesquisa nos Estados Unidos. A pesquisa era a seguinte: se você pudesse ganhar mais e ter um padrão melhor, você trocaria a democracia por uma ditadura? Qual foi a resposta da maioria dos jovens? Agora. 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 Então você veja que a democracia não é uma unanimidade assim, né? Que é o perigo para a democracia, né? Diria o Karl Popper, né? Os inimigos da sociedade aberta, né? Esse é o risco para a democracia, que ela não é uma unanimidade. Então, se você perguntar para o cidadão médio, para ele não interessa se tem judiciário. Aliás, ele nem sabe se tem judiciário, como é que funciona, ele sabe que tem um juiz. Não é isso? Né? Essa coisa de esfera federal, estadual, municipal, não entendo nada disso, seu moço. Não entendo nada disso. Agora, para ele interessa se o posto de saúde funciona. Se o transporte público funciona, se ele sai de casa e ele se sente seguro, se ele sabe que ele volta para casa e a sua família está bem. É isso que interessa para ele, é serviços que o Estado presta. De resto, ele não quer saber do Estado. Ele não quer nem ouvir o Estado. Se ele puder, justifica na eleição. Entendeu? Ou ele vota porque é obrigatório. Essa é a triste realidade na democracia. Nem todo mundo está dando a mínima para ela. Pergunta para os gregos se eles trocam a democracia deles por uma ditadura com bonança. Foi assim que o Hitler ascendeu ao poder na Alemanha. Porque a democracia não conseguiu responder, então ele que era maquiavélico no pior sentido da palavra, falou, opa, eu vou tirar proveito disso. E implantou aquele regime esquisito que ele implantou na Alemanha. Aquele absurdo, né? Então, o que interessa para o cidadão médio é serviço. Por isso que o plano diretor vai trazer, e a emenda 19 vai colocar na Constituição, princípio da eficiência. O que é eficiência? Tem tantos discursos, eu acredito que a melhor definição é essa. É que está em quem criou a definição. Eficiência é um bom serviço público a um baixo custo para o cliente e cidadão. Veja, quem fez teoria geral da administração, que este conceito de eficiência é diferente do conceito de eficiência do setor privado, que é outra coisa. Ele é diferente. Depois eu vou te dar algumas dicas para você pegar a prova e acertar sempre isso aí. Pula uma linha terceiro, né? O terceiro é outro princípio. Princípio da efetividade. Princípio da efetividade. Por favor, anota aí o que é efetividade. Importantíssima, né? É a capacidade do... Por favor, agora anota com letras maiúsculas. Aparelho de Estado. Abra parênteses, por favor, anote dentro do parênteses. Núcleo estratégico, feche parênteses. Núcleo estratégico, feche parênteses. De formular, implementar,
e fiscalizar políticas públicas. Políticas públicas. Por favor, grife a expressão políticas públicas. Que deem resultados. Em outro momento eu vou explicar melhor políticas públicas. Que deem resultados. Ponto. Vou fazer um esqueminha aqui no quadro, vai ficar mais fácil. Com licença. Só um minutinho, por favor, que eu já te respondo. Aparelho de Estado. Também chamado de núcleo estratégico. E aqui é o resto do Estado. O que é que o aparelho de Estado faz, professor? O papel do aparelho de Estado é formular, implementar e fiscalizar políticas públicas. Esse é o papel dele. Políticas públicas. E o resto do Estado, professor? Qual é o papel do resto do Estado? Que nós vamos ver que ele divide mais, né? Por isso que eu não vou dar um nome para isso aqui. O resto do Estado, ele presta serviços públicos. Serviços públicos. Serviços públicos. Então veja, falou aparelho de Estado, a dica do professor é política pública. Falou aparelho de Estado, política pública. Falou aparelho de Estado, política pública. E o resto do Estado presta serviço público. O serviço público é o serviço que é prestado diretamente ao cidadão. É prestado por meio das suas órgãos, seus órgãos, os órgãos da administração pública, seus agentes, ou pelas entidades da administração pública indireta, né? Então, são serviços públicos. O aparelho de Estado não presta serviço público. O aparelho de Estado, em outro momento eu vou ditar para você, ainda hoje, nesta aula. Nós temos tempo de sobra para isso. Ele é formado pela presidência, pelos ministérios, e você vai ver Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Então, é a cúpula estratégica do Estado. Qual é o papel da cúpula estratégica do Estado? Pensar. Formular, implementar e fiscalizar políticas públicas. Que também ele vai chamar isso também de governança, e aqui utilizou o nome efetividade. Se esta cúpula estratégica, se este aparelho de Estado é capaz de formular e implementar políticas públicas que deem resultados, ela vai ter efetividade. Agora, o serviço público é o serviço que é prestado ao cidadão. Esse tem que ser eficiente. Então a dica minha é a seguinte. Apareceu na tua prova. Aparelho de Estado. Ou apareceu na tua prova núcleo estratégico. Ou apareceu na tua prova política pública. Ele mandou assinalar eficácia, eficiência, efetividade, jabá e jaca. Tem 5 alternativas. Você vai para a efetividade. Apareceu o aparelho de Estado, apareceu o núcleo estratégico ou política pública, você falou de efetividade. Agora, se ele falou de tudo isso, mas determinou, mas o serviço público deve ser eficiente. Serviço público, mas eu entendo, você não entende nada. Você coloca o que o plano diretor mandou você colocar. Né? Tem que ser pragmático nessa hora. Né? Você vai ser auditor da Receita Federal, vai ser auditor da Secretaria da Fazenda, está chegando perto da empresa. O carro atolou num lamaçal. Não vou auditar, vou cuidar do carro. Não, joga o carro no posto e vai auditar. Tem que ser pragmático. Né? Tem que dar resultado, não é isso? Então tem que dar resultado. Apareceu na prova, aparelho de Estado, núcleo estratégico, política pública, efetividade. Apareceu o serviço público e eficiência. Por quê? Eu falo isso porque o examinador, a ESAF gosta de fazer mais isso do que a FCC e CESP. CESP também gosta, mas a ESAF gosta mais.
O examinador dá a entender o tempo todo que é eficiência, mas ele menciona a política pública, então ele não quer eficiência, ele quer efetividade. É uma técnica, né? Que uma a cada 10 questões aparece. Né? Ele faz que vai entrar com o caminhão para a esquerda, você foi ultrapassar pela direita, ele entrou e te fechou na direita. Entendeu? Então, tá aí uma dica. Tem uma pergunta da colega que eu não respondi. Pois não, minha querida? Não, o conceito de cliente cidadão ele vem sendo implementado em vários decretos, nos próprios órgãos, no plano diretor. Depois, para que tudo isto entre na administração pública, a primeira coisa nós vamos ter uma emenda, a emenda 1998. Aí depois nós vamos ter várias leis tratando do tema, tá certo? Que vão configurando. Isso, exatamente, né? O conceito hoje é generalizado. E muitos órgãos que você vai, eles não falam mais nem cidadão, eles falam cliente. Né? O conceito cliente-cidadão, o colega está perguntando sobre o conceito cliente-cidadão. O conceito cliente-cidadão, ele é um conceito que ele já foi criticado, foi muito criticado. E na prova de 2001, do auditor da Receita Federal, auditor fiscal da Receita Federal, apareceu essa crítica. E essa crítica também apareceu numa prova de CESP, já não lembro mais qual a prova. Né? Dizer assim, o conceito foi muito criticado por entender que o termo cliente é muito mais adequado ao setor privado do que ao setor público, né? Pois no setor privado o cliente tem a opção de escolher entre diferentes serviços e de não consumir, e no setor público não. Está corretíssimo. Mas apesar desta crítica, o conceito permaneceu, porque ele traz uma virtude. Qual a virtude? De lembrar que o cidadão é quem deve definir o que é um serviço público de qualidade. Tá certo? Agora, o que é política pública? Né? Não vou entrar em detalhes na política pública nesse momento. Mas política pública é um programa. Né? Inclusive já apareceu o termo programa na ESAF como sinônimo de política pública. Na verdade, programa é um termo técnico da administração financeira orçamentária, onde o órgão ele organiza todas as suas despesas, todas as suas expectativas de receita para poder prestar serviços públicos. Né? Então, realmente, a política pública ela tem uma estrutura de programa, mas ela não é um programa. Mas o examinador utilizou como sinônimos. E tudo bem. E tudo bem. Então, os resultados por programas do governo. Ora, resultados por programas do governo? Dá para falar que programas do governo, então, são serviço público? Não. Porque são resultados. Então, são vários serviços, se são resultados. Então, o que é que gera vários serviços? Políticas públicas. Né? Elas são dialogadas com a sociedade, são planejadas e tem um cronograma de implementação e de avaliação dessas políticas públicas. Né? Por exemplo, a política pública na área de saúde, a política pública na defesa da Amazônia, a política pública do PAC, a política pública do Bolsa Família. Tem N políticas públicas, né? Elaboradas. E onde é que elas são planejadas? Elas são elaboradas nos ministérios. Por isso que no nível federal foi criada, inclusive, uma carreira, já teve concurso público, já comentei disso acho que em outro momento, chamado especialista em políticas públicas e gestão governamental. O que é, professor, que faz um especialista de políticas públicas? O salário é bom? No nível federal é R$11.000 ou alguma coisa que o valha. É nesse padrão. Ah, é bom, professor? Não sei. Você gosta de falar com o público? Você tem espírito para conversar, dialogar, para ir numa associação comercial, para ir numa associação de bairro, para pisar na lama? Se você tem espírito para fazer isso, você está ideal para o cargo. Né? Para dialogar, para de vez em quando o cidadão quebrar um barraco na sua frente. Entendeu? Não é? Se você tem esse espírito, você está ideal. É um cargo muito bom, porque você tem que dialogar com a população para ajudar a elaborar uma política pública. Porque ela traz a virtude de ter participação popular na discussão. Só que é um especialista que ele tem que entender de administração pública, por óbvio, por isso que toda prova que tem de especialista em política pública, essa matéria cai. Toda prova de especialista de política pública cai a teoria geral da administração, porque tem que conhecer, porque, afinal de contas, é um administrador, planejador. Toda prova de especialista em política pública tem a administração financeira orçamentária. Como é que você vai elaborar uma política pública se você não sabe quanto vai ter de recursos?
Quanto de recursos você vai precisar? Né? Então, essas 3 matérias são obrigatórias. No estado de São Paulo, que é o exemplo que eu conheço porque eu vivo aqui, talvez no seu estado isso também seja verdadeiro, aqui criaram essa carreira aí, acho que ano passado ou retrasado, só que aqui eles deram outro nome para essa carreira, chamava-se, né, tive alguns alunos que passaram nesse concurso, Executivo Público. Executivo Público. O salário inicial que eu ofereci aqui no estado de São Paulo é piada. Era 2.000 e poucos reais. Imagina, né? Olha, se tiver no seu estado e oferecer 2.000 reais, presta. Presta. Primeira regra do Marcão, dinheiro nunca é demais. Segunda regra do Marcão, né? Melhor um na mão do que 2 voando, né? Terceira regra do Marcão. Ninguém paga pouco para quem é importante. Né? Se você oferece um salário de 2.000 reais para o cara ir até uma comunidade, discutir com a comunidade para elaborar política pública, em 6 meses ele está pedindo demissão. Então pode prestar o concurso que daqui a pouco eles aumentam o salário. Né? A hora que metade pediu demissão, o salário sobra. Quem ficou, né, pega o aumento. Né? Então é como a Agência Brasileira de Inteligência. Né? Em 2005 eu passei e não tomei posse. Por quê? O salário era 2,5. Quanto é que é hoje? Ai, meu Deus do céu. 14.000 reais. 14.000 reais, né? Eu falava, esse negócio aí não tem futuro. Que não tem futuro? Espionagem, olha a falta de visão, né? Espionagem, né? O presidente Lula entrou. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu pago 14, você não enche o saco. Vai espionar os outros. Não é isso, né? Entendeu? Então esses cargos que são cargos de liderança, ou cargos que mexem com muito poder, com muita informação, quando ele é criado, às vezes ele é criado com salário baixo. Presta o concurso e entra, depois ele sobe. Banco Central. Banco Central. Eu tenho um amigo no Banco Central que disse que ele chegou a pensar em pedir demissão, porque o salário era baixíssimo no Banco Central. Ele chegou a pensar em pedir demissão. Né? Mas isso foi antes do Banco Central virar a potência que ele é hoje, na década de 80. Agora vai ver o salário, a remuneração do Banco Central. Por quê? Se é um Banco Central, o sistema financeiro não funciona, é estratégico. Então tudo aquilo que foi estratégico, for liderança, paga pouco, professor. Presta, entra e fica. A menos que você passar no auditor da Receita, passar num outro concurso muito bom. Aí lógico, vale a pena você mudar, né? Agora, essa questão, eu vou prestar a Receita Federal porque ela paga R$1.000 a mais do que a Secretaria da Fazenda. Olha, isso aí muda, cada 3, 4 anos muda. Então, uma hora a Secretaria da Fazenda está pagando mais que a Receita Federal, outra hora a Receita Federal está pagando mais que a Secretaria da Fazenda. É uma questão de necessidade. O Estado também ele é sensível à lei da oferta e da procura. Não pensa que isso não funciona, a administração pública funciona assim. O Estado também é sensível. Então, por exemplo, na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, 2009, quantos tomaram posse? 600. Quantos pediram demissão? 200. Você vai perceber isso na sua vida. À medida que você vai estudando, você vai ficando mais eficiente. E de repente o teu valor de mercado vai subindo, vai aumentando. E daqui a pouco você passa na Receita, passa em outro concurso, passa na Secretaria. Aí vem uma empresa que quer te contratar. Mas ela não vai conseguir tirar você de lá com R$2.000 a mais. Então ela vai, olha, vamos fazer o seguinte, você ganha quanto? Ah, eu ganho 13. Eu te pago 30. Mas a minha recomendação, continue estudando, porque ela vai pagar 30, a hora que você resolver o problema dela, ela, pum, tá entendendo? Ó a técnica, né? Ó, replay, pum, entendeu? Né? E aí você sai voando, uhul, né? E já presta o concurso de novo e volta para a Receita, não é isso? Né? Tem gente que faz isso. Você passa no concurso. Porque o lance do concurso é começar a passar. Começou a passar, começa a passar um atrás do outro. Mas tem que permanecer estudando. Por quê? Porque as bancas vão mudando. Elas vão mudando. Então tem gente que faz isso. Agora, se você já não é tão ambicioso, uma CRV4 já está bom para você. Um apartamento 4 dormitórios, então fica lá mesmo. Estabilidade, tranquilidade para o resto da tua vida. Não é isso? Para que ficar, né, ansioso? Isso é para quem gosta de fortes emoções. Guardaram a dica? Apareceu na tua prova aparelho de Estado, núcleo estratégico, política pública e efetividade. Apareceu na tua prova serviço público e eficiência. Então estão aí
três, né, termos, cliente, cidadão, eficiência e efetividade, que tem relação muito forte entre eles. Tem relação com a qualidade total. Olha que questão boba, né? CESP, FCC e ESAF. Né? Na reforma administrativa atual não foi aplicado conceitos como qualidade total. Besteira. Tem até um prêmio, né, que foi instituído pela Gespública, né? Prêmio Brasileiro de Qualidade nos Serviços Públicos. Tem até um prêmio de qualidade, né? O Poder Judiciário se inspirou na reforma do Poder Executivo, que é a reforma da emenda 1998, fez a reforma 45. E criou uma OCIP chamada Fundação Inovare, que também faz uma Inovare, muito bonito nome. Tem duas Inovares, viu? Tem uma Inovare aí no meu querido Espírito Santo e tem uma Inovare, né, que é essa da Magistratura Nacional. E que faz a premiação com apoio da Fundação Roberto Marinho para os magistrados que se destacam, né, em reformas gerenciais no Poder Judiciário, seguindo princípios da qualidade total. Tá certo? Né? Então veja que isso tem reflexo também no Poder Judiciário. Embora eu estou aqui o tempo todo falando de uma reforma da administração pública. Tudo bem? Vamos para o quarto conceito também, que vem caindo em provas e vai continuar caindo. Caiu na prova do auditor da Receita Federal, né? Mas de uma forma mais sutil, não foi tão evidente. Transparência. Transparência, por favor anota, esse foi implementado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ele que trouxe o princípio da transparência, né? Transparência, puxa uma seta e anota aí, é o conjunto de mecanismos, que permitem aos cidadãos fiscalizarem a administração pública. Quem que introduziu isso no ordenamento jurídico, padre? Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Ela que introduziu o princípio da transparência. Pula uma linha, por favor, e você vai colocar o primo deste princípio, só que eu vou escrever aqui no quadro, né? Olha, inclusive em administração geral, você pega para a administração geral, eu já vi esse conceito. Accountability. O termo costuma cair nas provas na língua inglesa. Né? Veio para o plano diretor na língua inglesa e ficou na língua inglesa nos concursos públicos. É um princípio também. Abra parênteses, por favor, e coloque ele em língua portuguesa. Prestação de contas. Feche parênteses. É um termo que vem da governança corporativa, né? Prestação de contas. Puxa uma seta e coloque aí. É o dever da administração pública, seus agentes, órgãos, entidades, de prestar contas do orçamento e dos resultados produzidos. Antes de explicar esse, mais um, que caiu em prova de FCC 2009. Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo caiu e Secretaria da Administração da Bahia, né? Caiu também, né? Na terra do meu avô. Coloca aí. Responsabilidade social
Responsabilidade social, mas eu nunca fui lá, viu? Estou devendo essa visita aí. Responsabilidade social é outro princípio. Responsabilidade social dos gestores, uma vergonha, né? Minha esposa conhece a Bahia, meus primos conhecem a Bahia, só eu não conheço na família. Responsabilidade social dos gestores. Puxa uma seta e coloque aí. É o dever do gestor, é o dever do gestor de prestar contas dos resultados produzidos em sua gestão. Vou pedir um favor para vocês. Grifem a palavra resultados, tanto neste conceito como no anterior. Grifa a palavra resultados. Pois não. Perfeitamente, meu querido, né? Qual o nome dele? Alexandre aí de Manaus, né? Meu querido amigo, é a reforma gerencial, né? 2 reformas gerenciais aconteceram neste país. Uma inacabada, mas que deixou frutos muito importantes. Decreto-Lei 200/67 foi a nossa primeira reforma gerencial. Esta reforma gerencial não está associada ao neoliberalismo. Foi uma reforma gerencial muito anterior, ela é de 1967. Foi implementada pelo Ministério da Desburocratização e pelo famoso Programa Nacional de Desburocratização do ministro Hélio Beltrão. E a segunda reforma gerencial está toda baseada neste documento que você vai baixar na internet, Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado. Eu sou muito insistente. Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado. Ele é o núcleo central do seu estudo para a matéria administração pública. A administração pública, baixa esse documento em PDF, tá certo? Pega nos slides, está o nome dele lá também, pega nos slides das aulas anteriores que eu disponibilizei, tem 2 pacotes de slides, tem da aula anterior e tem dessa, E pega esse documento e leia. Agora existe uma segunda grande reforma gerencial, que é esta reforma da emenda 1998, e que ela também é conhecida, depois eu vou ditar isso para você, como NGP, Nova Gestão Pública. Essa é inspirada na senhora Thatcher, essa é inspirada no Sr. Reagan, lá nos Estados Unidos. Essa nossa reforma tem tudo a ver com a reforma britânica e com a reforma americana. Inclusive o nome, a agência reguladora, e o modelo foi inspirado no modelo britânico. Foi exportado para o mundo inteiro. Tá certo? Aliás, deixa eu explicar esses 3 conceitos. Então veja, Na transparência, é como se o Estado se desnudasse para o cidadão. Então o Estado, ele abre as suas portas para que o cidadão possa verificar como é que é a formulação do orçamento, a execução orçamentária, a produção de serviços. Na accountability, prestação de contas, é o Estado que está vindo prestar contas à sociedade. Então quando você liga o jornal e vê o prefeito, o delegado, o secretário de segurança aqui em São Paulo, está uma chapa quente, viu? Mas pode vir aqui que durante o dia ninguém nota isso aí, viu? Só à noite, você não fica dando sopa na rua não, Aqui a chapa está quente, está morrendo gente adoidada, você já deve ter visto aí no Jornal Nacional da Vida, Entendeu? Então toda hora aparece quem? O governador do estado de São Paulo e o secretário de segurança prestando contas de todas as medidas que estão sendo tomadas. Então na accountability, o Estado ele está numa posição ativa. Na transparência ele está passivo. Na accountability ele está numa posição ativa, prestando contas para a sociedade do que ele está realizando. E o termo responsabilidade social dos gestores, que caiu na prova da FCC, eu ainda não vi outras provas nesta formulação ainda, nada mais é do que a accountability do gestor. Então, quando o governador do seu estado está prestando contas, quando o secretário de saúde está prestando contas, é essa responsabilidade social do gestor. E veja, sempre de
resultados. Então, apareceu a palavra resultado na tua prova de administração pública, desconfia. Primeira coisa, apareceu a palavra resultado, você já fala estado gerencial. Apareceu a palavra resultado, estado gerencial. Apareceu o resultado, estado gerencial. De resto, o que te resta identificar se está relacionado ao Decreto-Lei 200/67 ou se está associado à reforma da emenda 1998 e ao plano diretor ao qual eu estou me referindo o tempo todo. Se você não souber, não conseguir identificar pela questão, chuta para a emenda 1998, que tem uma probabilidade de 95% de estar se referindo à emenda constitucional 19/98, porque a maioria das questões que falam de resultados são isso. O resultado em prova costuma aparecer, na maioria das vezes, associado ao plano diretor ou em sentido genérico ao estado gerencial, como sinônimo de estado gerencial. Agora, esses três termos, eles vão formar aquilo que vem sendo chamado, desde a época do plano diretor, de o controle social. Então, você pula uma linha, por favor, e coloque aí. Observação importante. O 267, isso. É que eles tratam de resultados, né? Tá certo? Agora, quem vai trazer o conceito de accountability, transparência, né? É a emenda 1998. Ela que tem essa preocupação. Inclusive aumentando os instrumentos para que o cidadão possa provocar o Estado. O Decreto-Lei 200/67, ele se preocupou com a qualidade do serviço público. Mas o Decreto-Lei 200/67, vamos dizer o seguinte, né? Ele se preocupou 20% do tempo dele com a qualidade do serviço público e 80% ele se preocupou com o crescimento econômico. Então ele precisava fazer uma reforma, eles queriam fazer uma reforma gerencial para fazer o país deslanchar, crescer. Como cresceu mesmo, né? Pelo menos durante uns 10 anos o país cresceu absurdamente, né, acima da média mundial, não é? Até que a crise de 73 ferrou com tudo, a de 79 então estagnou a nossa economia e entramos na década perdida, que é a década de 80. Então ele tinha esse foco, ele tinha uma preocupação com o serviço público, isso já foi abordado em questão, acho que vocês até viram essa questão, se não viram, verão, e ele tinha uma preocupação muito maior com o crescimento econômico. Aqui não. Essa reforma gerencial do plano diretor, ela está preocupada com a redução do tamanho do Estado, para cortar o gasto público e consolidar a estabilidade econômica, que em nome de Jesus, Fernando Henrique, Lula e Dilma estão mantendo até hoje aí, então, né, que é muito importante para o país, e se preocupou com a qualidade do serviço público, e o controle social associado a este serviço público. Então, pensou em transparência, pensou em prestação de contas, pensou em responsabilidade social do gestor, você já pensa em controle social. O Constituinte de 88 já pensou em controle social. Só que de lá para cá isso veio crescendo. E esse controle social, ele hoje é político e administrativo. Então, por exemplo, né, do controle social, parágrafo 2º do artigo 74. Qualquer cidadão, qualquer pessoa física, associação, sindicato, partido, é parte legítima para provocar o Tribunal de Contas da União. Isso é o controle social. Eu me dirijo até o Tribunal de Contas da União, retiro um documento do Tribunal de Contas da União, preencho meus dados pessoais, eu, Marco Antônio, né, fulano tal, RG, CPF, moro, rua tal, telefone tal, venho por meio deste instrumento hábil declarar que conheço o caso de corrupção na administração pública que é visível no meu bairro com o uso de dinheiro da União. E faço a denúncia ao Tribunal de Contas da União e ele vai fazer a fiscalização. Né? A ação popular, que está lá no artigo 5º, para quê? Para a defesa do patrimônio, né? Dos princípios da administração. Isso é o controle social. Na lei de responsabilidade fiscal também, né? Qualquer cidadão pode provocar Ministério Público, Tribunal de Contas. Então é o controle social. Pergunto-vos em verdade a vossos corações. No Brasil, o controle da sociedade tende a aumentar sobre o Estado ou a diminuir?
tende a aumentar. Por quê, professor? Liga o jornal. Toda época é moda, né? Agora a moda é mensalão. Teve época que era anões do orçamento, depois tem mensalinho, não é isso? Né? Conta CC5, né? De tempos em tempos nesta república eu não consigo lembrar um mandato presidencial que nós não tivemos um grande caso de denúncia de corrupção. Aquele que ocupou a maior parte da mídia, né? Porque tem outras fraudes N, né? Contra a INSS, fraude contra isso, contra aquilo, contra a merenda, não é isso? Então, enquanto nós tivermos esta curva de denúncias crescendo, a tendência do controle é crescer cada vez mais. À medida que esta curva começar a embicar para baixo, aí o controle se estabiliza. Isso é uma tendência. Então eu tenho vários mecanismos de controle, né? Por isso que foi questão já de concurso público, né? Que a diferença essencial entre a administração pública e a administração no setor privado é que no setor privado o controle não é exaustivo, no setor público o controle é exaustivo. O controle é exaustivo. Já vimos aqui o controle externo e o controle interno, que estão no 70, 71, 74 da Constituição Federal. O controle externo é exercido pelo Poder Legislativo, né? Pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União, artigo 71. Vimos o controle interno, artigo 74. Isso cai adoidado em prova. Olha, não cai não, isso aí chove, viu? Isso aí você vai ouvir, eu vou falar várias vezes, por quê? Porque isso cai muito em prova e é o tipo de questão que quando cai, tira a ponta adoidado, porque quase ninguém lembra desse maldito sistema de controle. Que é tão importante, é uma das grandes características da administração pública, é o controle exaustivo. É exaustivo. Aí tem o sistema de controle interno dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Aí tem o momento do controle. O controle pode ser prévio, concomitante ou posterior. Né? Quer dizer, antes de aprovar a verba, durante a execução e depois que terminou a obra. Não é? O controle pode ser jurisdicional, mediante provocação do poder judiciário. O controle pode ser mediante provocação do cidadão ou iniciativa dos órgãos e poderes. Né? Então, olha, o tema controle dá conversas para aulas. Aulas inteiras só sobre controle. Né? E aí, o plano diretor veio reforçando justamente o quê? O controle social. E por isso que tem que ter transparência. Tema polêmico. Tema polêmico. Né? Para os servidores públicos. Tema polêmico. Você já viu essa polêmica? Vou refrescar sua memória. Tem a ver com isso tudo que eu estou te falando. Publicação do nome do servidor, o cargo e sua remuneração. Em site da administração pública. Cá entre nós, hein? Cá entre nós. Aqui em São Paulo, pau comeu, hein? Prefeitura de São Paulo, porque o prefeito... Mas quem mandou o prefeito publicar a remuneração? Lei de responsabilidade fiscal. Ele foi lá e publicou. Né? E ainda dá um bom nome político, não dá? Dá voto isso aí, né? Tá vendo? Esse é prefeito bom, hein? Publica a remuneração todo servidor. Quem não gosta é o servidor, o cidadão adora. Sem dizer que o cidadão médio tem uma puta dor de cotovelo do servidor, né? Vamos falar a verdade? Tá vendo? Não faz nada, ainda ganha 10 mil reais por mês. Não é assim? Você vai ouvir muito isso aí, né? Servidor se ferrou, né? Foi preto. Tá vendo? Ainda bem. A inveja é uma desgraça. Eu falo isso, né? A inveja é uma desgraça, entendeu? Né? Então o cidadão adora, né? Há pouco tempo a Receita Federal ameaçou aí uma greve. O que a presidente Dilma fez? Cumpriu a lei. Na verdade teria que fazer isso mesmo. Ela virou e falou abertamente: vamos publicar a remuneração de todos os servidores federais conforme manda a lei e vamos deixar que a população decide. Ferrou, né? Ferrou para o servidor público, porque o cidadão médio ganha 2 salários mínimos, a hora que ele vê o salário do auditor, não, está muito bem pago. Né? Tá muito bem pago. Se bobear, fala que o auditor apanha ainda do cidadão, né? Que safado cachorro, né? Ainda apanha do cidadão, né? Então, ela usou isso como perceptivelmente um instrumento político, mas a lei que manda. Na verdade, o Estado já deveria ter feito isso há muito tempo, tá certo? Não acho que esse assunto será resolvido tão rapidamente. Acho que ainda vamos ver muita discussão com sindicatos, com tudo mais, porque o servidor ele alega que tem medo de ser sequestrado, assaltado.
Nesta república a gente sabe que isso é uma possibilidade séria, né? Inclusive eu sempre falei para meus alunos, né? Alunos meus que prestaram para a Polícia Federal, Polícia Civil, olha, eu falava, você passou no concurso, fala para o pai, fala para a mãe, mas não dá churrascada para os amigos não, porque são muito jovens, né? Às vezes quer dar churrascada para os amigos, olha, passei no concurso da Polícia Civil, fica quieto. Fica quieto. Se é concurso, quando você passa, você tem que, ó. Se você for trabalhar, pergunta o que você é, você fala, eu sou bibliotecário da prefeitura. Você já viu alguém querer assaltar a bibliotecária da prefeitura? Ninguém. Entendeu, né? Entendeu? Tem que ser sábio, né? Faz que nem muito servidor público aí que ganha muito bem, tem vasto patrimônio, honestamente, né? Mas que tem uma vida aparentemente modesta para não chamar atenção, dependendo de onde você mora, né? Agora, se você mora num lugar que é muito seguro, monta um palacete e vai ser feliz, não é isso? Né? Mas não é bom ficar noticiando. Mas a lei de responsabilidade fiscal, como princípio de transparência, manda publicar a remuneração dos servidores públicos. Agora você não esquece nunca mais disso, né? Tenho certeza. E nós vamos para mais um conceito, que este conceito eu vou gastar o resto da minha aula antes do café só tratando disso, que é o sétimo. Anota aí o sétimo, eu vou até colocar aí no quadro, tão importante que ele é. Ah, é verdade, ia fazer observação, não fez. Ó, estão me cobrando aqui com toda a razão, viu? Então anota aí na observação, anota aí, né? Os três últimos princípios, transparência, accountability, responsabilidade social, os três últimos conceitos, né? Tá ruim a cabeça, hein? Estão associados ao chamado maiúsculas controle social, ao chamado controle social. Controle social, grifa controle social, abra parênteses e coloque assim. É o controle das atividades do Estado, pela população. É o controle das atividades do Estado pela população. Inclusive a iniciativa popular faz parte disso, né? Não temos aí a lei do ficha limpa? Né? Quer dizer, a população criou uma lei de controle prévio. Você está com a ficha suja, então você não pode se candidatar e ponto, acabou. Que deu uma discussão imensa nesse país, mas me parece um significativo avanço da democracia brasileira, né? Inclusive provando que realmente é uma democracia, né? Bom, vamos lá. E agora você vai pular aí uma linha ou duas, se você quiser, porque ele é tão importante que merece destaque, que é o conceito de publicização. Publicização. Muito raro em concursos, mas quando aparece faz um estrago danado. Então é aquela questão que eu sempre torço para cair na prova do meu candidato, porque meu candidato sabe, ele passa e o outro fica para trás. Não é verdade? Ô, professor, o senhor é mal, né? Não, é a vida, né, filho? É competitivo, né? Mas não tem problema. Quebrou a perna, na próxima aprende, faz um curso, né? E passa também, né? Estuda bastante, como vocês estão estudando. Publicização. Coloque aí, né? É um conceito diretamente relacionado a terceiro setor, este conceito. Ele está diretamente relacionado ao terceiro setor. E pode anotar sua definição. Ela tem várias definições, todas elas convergentes. Então pode colocar aí, né? Pode ser definido como a combinação da eficiência administrativa do setor privado
a eficiência administrativa do setor privado com a prestação de serviços, que atendam ao interesse público. Essa é uma definição. Portanto, praticamente a mesma definição de terceiro setor. Eu vou te dar uma outra definição mais precisa ainda para você estudar. Coloca o que é publicização. Porque você já sabe o que é serviço não exclusivo. Pode colocar aí. Pode-se definir também como a delegação de serviços não exclusivos para o setor privado. Pode-se definir também como a delegação de serviços não exclusivos para o setor privado. Ponto, né? E pode grifar aí o núcleo delegação de serviços não exclusivos. Que serviços não exclusivos? Saúde, assistência social, educação, cultura, pesquisa, meio ambiente. Alguém me perguntou outro dia, eu vou lembrar novamente, né? Professor, porque a associação ela vai ser inevitável. A hora que você estudar direito previdenciário, vai vir a seguinte pergunta. Espera aí, publicização, saúde, assistência e previdência, não. Previdência pública. Não estou falando previdência privada, não estou falando PGBL, VGBL. Estou falando previdência pública. Traduzirei para o termo técnico correto. Regime Geral de Previdência Social. RGPS. Vou utilizar uma sigla associada a isso. INSS. Isto é indelegável. Quem disse? Plano diretor. Fernando Henrique. É indelegável. Nesta república, tem outras repúblicas por aí afora no mundo que delegaram. E outras gostariam de ter delegado. Aqui não. Aqui o princípio da solidariedade, né, foi mais forte. Mantém, né, como indelegável. Agora, assistência à saúde, perfeitamente delegável. Né? Então, essa é a publicização. Eu vou montar um esqueminha aqui. Depois eu vou lhe explicar. Porque você anotou, está meio que assim, né? Aí eu vou explicar e você vai entender. Vai falar, professor, é isso? É isso. Setor público, setor publicizado. Que nós temos uma fundação pública, presta serviço na área de saúde, e desse lado nós temos uma organização social. Tem duas espécies de publicização. Eu vou te explicar a primeira, que é a mais corriqueira, que tem mais chance de cair na tua prova, mas a segunda cai bastante também, que é a da OCIP. Faz esse esqueminha aí. Tudo bem?
Então vamos imaginar a seguinte situação. Ah, tem 5 minutinhos? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha, tomar um café, uma água, porque esse é um assunto que não dá para cortar ele no meio. É melhor pegar um bloco e explicar, tá certo? Até daqui a pouco. Fica aí que eu volto já.